Olá, amigos. Mais uma vez vamos estudar o livro de Gálatas, agora o capítulo 4. Vamos ler um pouquinho e fazer alguns comentários, tá bem? Vamos a partir do verso 8 em diante. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, tá? Isso é uma coisa muito importante. Isso serve para os nossos dias de uma maneira muito especial. Quando você não conhece a Deus, né, o caminho de Deus, os ensinamentos de Cristo, né, na maioria das vezes você se torna escravo de ensinamentos que são humanos. Pessoas falando em nome de Deus, ensinando em nome de Deus, todos com a Bíblia na mão, mas ensinando mais pensamentos deles próprios do que ensinamentos divinos. Então, acabam se tornando ensinamentos escravizadores, manipuladores. Muitas pessoas fazem isso sinceramente, outros não. Mas de toda forma, né, você acaba se escravizando, se tornando infeliz, triste. Talvez por algum momento, no início, você se empolgue, né, creia estar no caminho correto, né, um caminho de Deus. Mas aos poucos, acabamos enxergando que estamos indo por um caminho contrário à nossa natureza, muitas vezes, e muito distante do caminho que Deus gostaria que seguíssemos, quando entendemos de fato o Evangelho. Mas aqui continuando, olha que interessante. Mas agora, né, conhecendo a Deus, né, Cristo veio aqui na Terra, Ele ensinou o verdadeiro caminho da salvação, da felicidade, da libertação, a graça, não é? Então agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios fracos que vocês seguiam no passado, sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Veja só. Essa era a grande preocupação de Paulo, que as pessoas voltassem no tempo, né? Retroagissem aos antigos ensinamentos, ensinamentos que eram humanos, eram escravizadores, não eram libertadores como Deus gostaria que nós seguíssemos. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas, anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo se esforçou tanto para ensinar um novo caminho, a nova aliança que Cristo deixou, né, nos ensinou com tanta clareza, que é libertadora, né, um caminho libertador, uma aliança libertadora. E ele fala que eu temo que tenha sido tudo inútil, tudo que eu ensinei para vocês, que eu dividi com vocês, depois que ele teve aquele encontro pessoal com Cristo, no caminho para Damasco, ele entendeu a verdadeira mensagem do Evangelho. Antes ele era um perseguidor, era uma pessoa legalista, um fariseu, uma pessoa que em nome de Deus matava, condenava, julgava, né, criticava, era uma pessoa crítica, uma pessoa que escravizava aqueles que não pensavam como ele pensava, ou como aquele grupo de religiosos como ele pensavam. Mas quando ele teve esse encontro com Cristo, Paulo, ele se arrependeu profundamente do que fazia e se tornou um grande evangelista, um homem de Deus aqui na terra, levando uma mensagem de liberdade, de libertação, ensinando a graça, fazendo que todos, né, que o conheceram, né, tiveram contato com ele, entendessem de fato na vida dele que aquilo que ele ensinava não era o correto no passado, mas o que ele ensinava agora, a liberdade em Cristo, o amor, a misericórdia, a compaixão, a longanimidade, tudo isso que Jesus viveu aqui na terra, ele viveu e tentou dividir isso com as pessoas. Ele conversava com os outros discípulos, tentando fazer com que eles entendessem também a graça, entendessem que não é a lei que salva, e sim o que Cristo fez por nós, não é? A vida que ele ofereceu em nosso favor. E para isso, como já lemos no capítulo 3 anteriormente, foi algo gratuito, algo que foi oferecido por amor, não é? A lei não pode salvar, a lei condena. A lei mostra que você é pecador de verdade, mostra que sem Cristo não somos nada e não podemos nada, não podemos comprar a nossa salvação, não tem preço a nossa liberdade.
Por isso que Cristo nos ofereceu, só Ele poderia nos dar esse presente. O dinheiro não compra, o esforço próprio não compra, nada disso pode comprar. Mas o nosso Deus nos ofereceu isso gratuitamente, né? Quando enviou seu Filho. E o seu Filho nos ofereceu a sua vida para a nossa libertação, para a nossa felicidade. Que maravilha que é isso! E Paulo se tornou esse grande homem, né? Um homem que levou a sério esse compromisso de libertar as pessoas, fazer com que as pessoas sejam felizes aqui na terra. O reino de Deus começa aqui, agora, dentro de nós. Nós somos o templo. Antes existia o templo de Salomão, os sacerdotes. Hoje, né, o que Paulo nos ensina, o que Cristo nos ensinou, é que nós somos o templo de Deus. Cristo habita em nós, né, através do Espírito Santo, né, que nos liberta, que nos direciona ao caminho correto de felicidade. Nada pode nos salvar a não ser a graça. Que maravilha, que ensinamento, que coisa linda. E ele continua aqui, né? Então ele fica triste, né? Poxa, será que os meus esforços tentando ensinar a vocês se tornaram inúteis? Vocês estão tudo voltando a fazer uma série de coisas que não precisam mais fazer, não é? Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, não é? Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, né? Ou o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Ou seja, Paulo começa a observar essas pessoas, veem que elas não são mais felizes como eram. Elas voltaram a se escravizar, se tornaram infelizes. E Paulo sofria com isso, por ver pessoas tão queridas passando por um momento tão delicado, tão triste, retroagindo no tempo. Vou dar um salto aqui para frente, olha que interessante. No verso 21 diz assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Vocês sabem que Sara teve um filho, ela era estéril, e Agar também teve um filho com Abraão, né? E esse nasceu de modo natural. Mas olha o que é dito aqui, que interessante. São 2 alianças que são formadas, né, nesse momento. E olha que bonito, que exemplo que é, né? Que mensagem está sendo trazida para nós através desse exemplo. Isso é usado aqui como uma ilustração, está dizendo, tá? Estamos no verso 24. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Sinai, que seria Agar, né? Ismael, que nasceu de Agar. Do Sinai, da lei, não é? De Moisés, que gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. E verso 25. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Está falando sobre Sara. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Isso é para nós. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, né, que seria Ismael, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, né, que é Isaque, que é o filho da promessa. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Então, ou seja, aquela aliança que foi feita no Sinai teve o seu momento, teve a sua importância, mas essa é a escrava. Deus quer que nós sigamos o caminho da liberdade, o caminho de Isaque, o caminho da promessa,
de libertação, de felicidade. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Cristo nos libertou. Isaac é aquele que representa essa aliança em que ela apresenta a Cristo, né, como nosso libertador, como nosso salvador. É uma aliança de graça, uma aliança que representa a liberdade, a libertação da lei, a libertação da escravidão, do jugo que não podemos carregar. Por isso que Cristo diz: tragam sobre mim o jugo que vocês carregam, porque é muito pesado. O meu é leve. Sigam o que eu ensinei, vivam pelo Espírito. Quando você permite que o Espírito de Deus habite em você, você se torna uma pessoa livre. Você não vive mais preso a regras. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Não é assim que funciona. Quando você vive pelo Espírito, você vai entender que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo edifica. Você vai ter sabedoria e vai ouvir a voz do Espírito de Deus falando em seus ouvidos sempre quando você estiver andando por este mundo, te direcionando para um caminho que te liberta, que te traz paz, que te traz felicidade, que não escraviza. Enquanto você viver aqui nesse mundo, preocupado com o que você pode e não pode fazer, você vai se tornar um escravo, vai viver infeliz, sempre na dúvida, sempre inseguro, cada vez mais doente, mais perdido, mais angustiado. Será que estou certo? Será que vou me salvar? Será que porque eu escutei essa música eu estou perdido? Será que porque eu comi isso eu vou me perder? Ou porque eu escolhi esse caminho? Você se torna uma pessoa angustiada, uma pessoa depressiva, preocupada, insegura. Quando você vive pelo Espírito, permite que o Espírito de Deus habite em você, que é o templo verdadeiro de Deus, único, você vai entender que Deus vai te conduzir de uma maneira leve, suave, para onde Ele deseja que você vá. E é um caminho de felicidade, de paz. É o reino de Deus, é o novo nascimento que ocorre aqui na Terra. Uma nova criatura vivendo pelo Espírito para ser feliz. Não mais um filho de uma escrava. Aí sim, um filho de uma pessoa livre, que tem toda a felicidade do mundo diante dele, diante de você. Vamos seguir esse caminho. Vamos confiar nessa aliança especial. Deus nos ofereceu gratuitamente. Basta escolhermos pela fé esse caminho. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e o seu lar. Um grande abraço para todos.